Perspectiva 360 graus. E como nós estamos em pleno Outubro Rosa, hoje o Panorama Sala de Aula recebe no estúdio a doutora Catarine Medeiros, da Unacom, do Hospital Geral aqui de Caxias. Ela é especialista na área de oncologia e vai falar com a gente sobre os cuidados, a prevenção contra o câncer de mama e já que outubro é, então, né, o mês de combate e prevenção desse tipo de câncer. Boa tarde, doutora. Boa tarde, um prazer estar com vocês. A gente é que agradece a tua participação e disponibilidade. E antes da gente começar a nossa conversa, eu vou pedir para o Leonardo Amaral nos passar as nossas redes de interatividade. Isso aí, Jennifer, boa tarde a todos. A gente está no Twitter com @freespeechux, inclusive logo depois da entrevista a gente vai lançar lá os 12 sintomas do câncer de mama para o autoexame, né? Muito bom se prevenir. E a gente também tá no WhatsApp 54996857370. Então, se tu tiver alguma dúvida, manda pra gente aqui que a gente faz a pergunta pra doutora Catarine. E para começar, doutora, a gente escuta durante o outubro, durante esse tempo de campanha de Outubro Rosa, a gente escuta falar muito sobre a importância do autoexame. E aí a gente esquece que ele precisa ser feito durante todo o ano e não só em outubro. E qual é, então, a real importância, assim, do autoexame e como ele pode ajudar a diagnosticar casos ainda no começo? Uhum. É extremamente importante o diagnóstico precoce do câncer, porque quando o câncer é diagnosticado no estágio inicial, principalmente quando ele tem menos de 1 centímetro, as chances de cura podem chegar a mais de 90%. Então, o autoexame ele é extremamente importante. A mulher deve fazer sempre após o período menstrual, né, que quando as mamas não estão tão sensíveis. E a mulher deve procurar por anormalidades como nódulos, né, alterações endurecidas, caroços nas axilas, descarga papilar, alguma secreção saindo do mamilo, se as mamas estão mais vermelhas ou de aspecto rugoso. O mais importante que a gente deseja é fazer o diagnóstico antes dos sintomas, né? Por isso que é extremamente importante o exame da mamografia, que é preconizada hoje após os 40, 45 anos. É onde as pacientes ainda não têm sintomas, mas nesse momento é que é feito o diagnóstico bem inicial, né, onde as chances de cura são maiores. O autoexame, então, ele serve como talvez um princípio de alerta, assim. Isso, é uma ferramenta diagnóstica, principalmente para aqueles tumores em jovens, né, quando a mamografia não tem uma sensibilidade tão apropriada, mas sim, ele deve ser feito em todas as faixas etárias, né, que a mulher tem que conhecer a sua mama e qualquer alteração que ela perceba, ela deve procurar o seu ginecologista, mastologista para investigação. E o exame, a mamografia tem sido procurado por pessoas mais jovens? Não, em geral, pessoas mais jovens, depende do caso, o mastologista pode até indicar. Mas, em geral, a sensibilidade, especificidade desse exame é menor. Nesses casos, às vezes a ecografia tem uma sensibilidade maior, mas isso o ginecologista vai julgar no seu consultório e vai indicar o melhor exame, se for necessário para a paciente, né? Principalmente para aquelas que têm história familiar, às vezes começam a investigação mais precoce. E tem algum dado que você possa nos passar sobre a incidência desse tipo de câncer aqui no país ou na região? Sim, o câncer de mama é o câncer mais incidente no Brasil. Aproximadamente serão feitos 60 mil novos casos no Brasil de câncer do próximo ano, né? E aqui na Serra Gaúcha também é o câncer mais incidente nas mulheres e chama atenção o fato de mulheres jovens, né? Nós temos muitos casos de mulheres menor do que 35 anos ou nessa faixa etária, porque ele é um câncer mais comum a partir dos 50 anos, né? E aqui a gente vê
mulheres mais jovens com esse diagnóstico. E a gente estava comentando antes, eu e a Regina, sobre como o câncer de mama, ele deixa a mulher principalmente muito vulnerável, assim, né? Muito afetada emocionalmente, né? Uhum. Por que é em função da perda de cabelo, normalmente, ou até em função dessa autoestima em relação à mama? A questão estética. Sim, são múltiplos os fatores, né? Por isso que é importante, quando se faz o diagnóstico via exame de imagem, a grande maioria das pacientes não precisa fazer uma mastectomia radical, né? Quando é feito o diagnóstico em estágios iniciais, elas tiram uma parte, um setor da mama. E muitas nem precisam fazer a quimioterapia. Então, é extremamente importante, né? E sim, ele afeta toda a somática da família, né? Porque desde o diagnóstico até o tratamento, a queda do cabelo, afeta muito a imagem corporal, né? Então tem toda a parte da retirada das mamas, que algumas pacientes ainda têm que submeter, né? Então isso afeta bastante essa parte emocional, mas tudo é trabalhado e, né, para a paciente conseguir os melhores resultados O tratamento é acompanhado também por um psicólogo ou isso é uma indicação do médico que está atendendo a paciente ou é uma opção da paciente buscar um acompanhamento psicológico? Em geral, todas são indicados, né? Todas as pacientes têm essa indicação. Inclusive no NACOM a gente tem as psicólogas. Algumas pacientes não desejam, né? Não tem essa necessidade, mas quem precisa sempre tem essa oportunidade, né? O serviço está disponível? Tá, disponibiliza nutricionista, psicóloga, né? E um fator interessante é que não são só as mulheres que podem sofrer com o câncer de mama, né? Não sei como é que é essa taxa de homens que costumam fazer autoexame ou que eles costumam ir atrás dessa informação antes, né, do diagnóstico. É raro, né? Mas o câncer de mama em homens, ele existe, né? E é pouco falado, né? É bem raro nesse universo, mas os homens também têm que estar alerta. Normalmente, às vezes, ele é associado a fatores genéticos, então, se tem outros casos na família de câncer de mama, os homens também têm que ficar alertos, né? E também, se notarem alguma nodulação, alguma alteração na mama, devem procurar um especialista para avaliação. Certo. Eu acabei de receber informação aqui, desculpa interrompê-las, da nossa produção, de que o site freespeech.com.br/hits está com problema, então as pessoas não estão conseguindo nos ouvir por este player. E aí, então, a gente indica para quem quiser nos acompanhar, para nos acompanhar e priorizar os aplicativos TuneIn, Radiosnet e Vitaner. E aí, então, para voltar para nossa entrevista, a gente queria saber, doutora, aqui em Caxias, na UNACOM, como que as mulheres podem buscar atendimento, se elas notarem talvez alguma anomalia no autoexame, ou se elas quiserem fazer o exame, como que acontece esse encaminhamento? Para nós, a gente como referência, né, as pacientes já chegam com o diagnóstico de câncer, né? Então, elas já chegam com a biópsia feita. Porque qual que é o caminho? Uma vez notado alguma alteração, a paciente deve procurar o seu mastologista, o seu ginecologista, e ele vai pedir os exames necessários e apropriados. E de acordo com esse exame, se houver uma suspeita, ele vai indicar uma biópsia, né? A partir da biópsia é que vai se fazer o diagnóstico, né? Então, quando essas pacientes têm o diagnóstico, elas conseguem agendar conosco em torno de uma semana. Elas já estão passando em consultas, a gente já indica o tratamento, né? E é bem rápido, né, essa questão. Quando chega no hospital geral, é bem rápido. Até as pacientes que têm indicação de fazer químio, né? Em uma semana depois, elas já estão fazendo o seu tratamento. Ok. A gente agradece, doutora, pela sua participação. Lembramos da importância da campanha do Outubro Rosa, mas também que é importante fazer esse acompanhamento durante todo o ano. Todo ano. Uhum. Porque às vezes a gente esquece, né? E realmente salva vidas, né? Exatamente. Então, lembrando, se você quiser saber um pouco mais, nós acabamos de soltar no Twitter, né, Léo? Isso aí, Jennifer. A gente publicou então agora no Twitter os 12 sintomas
do câncer de mama para você poder fazer aí o autoexame. Então, agradecemos mais uma vez a doutora Catarine Medeiros Eu pela que agradeço. entrevista. Nós vamos para o intervalo e voltamos logo logo.